Deixa eu adivinhar, você tá procurando um celular da Xiaomi pra comprar e deu aí de cara com 300 modelos, né? E sim, é difícil pra caramba encontrar um modelo bom, barato e que atenda o que você precisa. Mas fica tranquilo que nesse vídeo eu vou te mostrar os melhores celulares da Xiaomi custo-benefício pra você comprar hoje. E o melhor é que o link de cada um deles vai estar aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado pra facilitar a sua vida. E como aqui é sem muita enrolação, bora lá! E para você que vai comprar um Xiaomi, saiba que a marca traz ali alguns diferenciais que outras marcas não trazem. Como por exemplo, o infravermelho e o acesso ao Mi Remote, que basicamente dá ao seu celular a função de tornar ele como um controle. Então se você tem um ar-condicionado, uma televisão ou até mesmo algum outro equipamento que utiliza algum controle, saiba que seu celular da Xiaomi pode estar substituindo o controle de uma forma muito mais facilitada. E o outro ponto é que também os celulares da Xiaomi já vêm com capa e película aplicada na sua caixa, o que já te poupa ali entre 50 a 100 reais na compra desses dois acessórios. Então dado esse recado, bora agora para as indicações dos smartphones. E um dos primeiros Xiaomis dessa lista aqui é um dos baratinhos da marca, sendo ali um celular mais de entrada, que é o Redmi 14C, que é um smartphone que tá na faixa dos 700 reais, mas talvez você consiga encontrar ele em alguma promoção entre 650 até mesmo 600, que eu já vi algumas pessoas pegando. E ele é um smartphone com uma construção toda de plástico na sua traseira e que tem ali uma redoma na parte superior onde são colocadas as suas câmeras, que mais pra frente do vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre elas. E compondo ali a sua parte externa, ele tem uma tela bem grande de 6.88 polegadas do tipo IPS LCD, e o grande diferencial é que ele já vem com 120 Hz, o que já é bem bacana porque outros celulares de outras marcas não vêm com essa taxa de atualização. Eles ficam limitados ali entre 60 a 90 Hz. Mas a tela do tipo IPS LCD não é uma das melhores telas que a gente vai ver por aqui, mas que já vai atender muito bem. E na sua composição ele tem ali uma bateria bem grande de 5.160 mAh, que tem ali uma boa autonomia para durar entre um dia e meio ali, dependendo do uso. Além dele vir também com um carregador de 18 watts já na caixa, e em termos de processador, ele vem acompanhado de um MediaTek Helio G81 Ultra, que é um processador mais basiquinho para você realizar ali tarefas diárias. Ou seja, usar suas redes sociais, fazer a edição de alguma foto e até mesmo vai dar para você jogar alguns jogos mais leves. Obviamente que você não vai conseguir jogar um Warzone da vida sem ele engasgar, mas um COD Mobile até que ele roda tranquilinho nos gráficos mais baixos. E em termos de câmeras, ele tem um sensor duplo, sendo a sua principal de 50 megapixels com abertura de f1.8 e um sensor de profundidade de 0.08 megapixels, que consegue ali tirar boas fotos, nada extraordinário fora da curva, mas que peca um pouquinho quando ele tá em baixa luz, ou seja, quando você tenta tirar fotos à noite, ou até mesmo foto em algum ambiente fechado que não tenha tanta iluminação, pode ser que ele fique ali com algum ruído, não deixando aquela qualidade impecável, entendeu? E ele também não tem nenhuma certificação de resistência contra água e poeira, o que também acaba sendo um ponto negativo, porque muitos celulares nessa faixa de preço já acabam vindo ali com pelo menos um IP54 e já havia até mesmo algum IP64. Mas ele ali é um celular de entrada para você que tá com um cascalho um pouquinho limitado e tá querendo ali somente um celular pro dia a dia e fazer algumas tarefas básicas ou até mesmo só para responder mensagens. Mas se tu já tá com um cascalho um pouquinho maior e tá querendo uma tela top, processamentos, câmeras e bateria melhores que o Redmi 14C, então se liga agora no Redmi Note 14 4G, que tá ali na faixa dos R$1.000 e a tendência é que ele caia ali para mais ou menos 900 a 950 muito em breve. E ele já traz ali um conjunto mais completinho para você que quer jogar e quer mais imersão e até mesmo câmeras melhores, onde ele tem uma tela de 6.67 polegadas do tipo AMOLED com 120 Hz com resolução de Full HD, ou seja, só pelo fato dele ter uma tela AMOLED, ele já tem ali uma certa economia de bateria e até mesmo um destaque maior para várias cores da sua tela e até mesmo um destaque maior para a cor preta, que nas telas IPS LCD fica ali com um preto mais desbotado. E esse garotão tem uma bateria de 5.500
200 mAh e que tem também uma ótima autonomia para durar ali até mesmo mais de um dia, dependendo do uso. E o processador dele é um MediaTek Helio G99 Ultra, que é um processador já muito bom para o dia a dia, que não engasga nem nada e consegue rodar ali algumas multitarefas e também já consegue rodar alguns jogos nos gráficos um pouquinho mais altos. E em termos de câmeras, ele tem uma principal de 108 megapixels com abertura de f1.7, além de ter uma câmera macro de 2 megapixels e uma frontal de 20 megapixels, conseguindo ali tirar fotos um pouquinho melhores que o Redmi 14C, além de já conseguir se destacar um pouquinho mais em fotos noturnas. Porém, ele tem 3 pontos negativos que é bom você ficar ciente disso, sendo o primeiro que ele não tem a câmera ultra wide, a conectividade 5G e não tem NFC. Mas o Note 14 tem mais uma versão que pode ser um pouquinho mais vantajosa para você, que é o Redmi Note 14 5G, que pelo nome você já consegue ver que ele tem ali a conectividade 5G e ele acompanha também o NFC e uma câmera ultra wide de 8 megapixels, sendo essa uma opção de entrada mais completinha e que já vem ali com um processador um pouquinho mais potente, sendo ele um Dimensity 7025, que já consegue alcançar qualidades um pouquinho mais altas nas suas jogatinas. Mas a bateria dele é um pouquinho menor, tendo ali 5.110 mAh. E o que não é tão legal assim nessa versão, na minha opinião, é o preço dele, porque ele tá ali colocado na faixa dos R$ 1.500, tornando ele bem caro e invadindo até mesmo a faixa de preço de alguns outros smartphones que eu vou te mostrar mais na frente do vídeo. Então eu só vejo essa versão aqui como mais vantajosa se ela estiver custando ali por volta de 1.200, no máximo 1.300. Então fica de olho, dá uma olhadinha nos links que estão aí embaixo. Se ele estiver por esse preço e você estiver com essa grana, mano, pode ir tranquilo, porque você vai ter um celular completinho na sua mão. E tem mais uma coisinha que não tá completa nesse exato momento, que é o canal sem a sua inscrição, meu amigo. Então, cara, se você tá assistindo esse vídeo aqui e tá gostando até aqui, se inscreve no canal, porque isso já me ajuda demais. E também você pode estar recebendo os próximos vídeos que vão sair por aqui com os melhores celulares custo-benefício e indicação até mesmo de outros periféricos como notebook, PC gamer e muito mais. Dado esse recado, então bora para a próxima indicação. E agora a gente vai ver dois modelos que são muito queridinhos na comunidade tech e que tem ali várias semelhanças e uma pequena diferença, sendo eles o Poco X7 5G e o Redmi Note 14 Pro 5G. E o Poco X7 5G tem ali uma construção de um couro vegano atrás, o que traz ali uma maior durabilidade a longo prazo. Já o Note 14 Pro 5G tem uma construção com um plástico fosco na sua traseira, e o design de ambos é o mesmo, e como eu disse, são smartphones bem semelhantes, onde ambos têm uma tela de 6.67 polegadas do tipo AMOLED com 120 Hz e resolução Full HD+, que são telas que, como já mencionado aqui, conseguem dar ali uma otimização a mais no quesito de bateria. E como já estamos falando de bateria, ambos os dois têm uma bateria de 5.100 mAh, que consegue ter ali uma ótima otimização para você usar ele ali no seu dia a dia e até mesmo para você jogar. E como já estamos falando de processamento, ambos os dois têm o mesmo processador, que é o MediaTek Dimensity 7300 Ultra, que é um processador muito bom, meu amigo, que você vai conseguir realizar ali várias tarefas do dia a dia e jogar com ele tranquilinho, e além disso, ele já consegue alcançar até mesmo algumas qualidades ali em muito alto dependendo do jogo, o que é muito bom para a faixa de preço que esses dois garotão estão colocados. Mas no quesito de valores a gente já fala um pouquinho mais sobre isso. E ambos os dois têm certificação IP68, ou seja, eles são celulares à prova d'água e à prova de poeira. E com relação às câmeras, ambos os dois conseguem capturar com 4K a 30 fps. E eles têm ali uma câmera ultra wide de 8 megapixels, uma câmera macro de 2 megapixels e uma frontal de 20 megapixels. E se você tá se perguntando por que eu não falei da câmera principal, é justamente porque essa é a diferença dos dois, onde ali o Redmi Note 14 Pro 5G tem uma câmera principal de 200 megapixels, enquanto o Poco X7 5G tem uma câmera de 50 megapixels. Mas no quesito de qualidade, ambos têm ali alguma diferença, e meu amigo, a diferença é bem pequena, que no quesito de detalhamento vocês vão ver que ele tem um pouquinho mais, mas a diferença é mínima. No dia a dia ali você não vai perceber, você vai conseguir capturar ótimas fotos com esses dois smartphones que são bem similares, e a diferença deles vai estar no seu preço, onde ambos podem ser encontrados com versões de até 12 GB de RAM e 512 de armazenamento, o que pode então dar ali uma variada
ajustada no seu preço, onde o Poco X7 5G fica colocado ali na faixa dos 1.700, mas se você conseguir achar ele numa promoção, você consegue pegar ele ali tranquilinho até uns 1.600, 1.650. Já o Note 14 Pro 5G tá na faixa ali dos R$1.800, que já é um pouquinho mais caro que o X7 5G, sendo que ele é praticamente o mesmo aparelho. E o Redmi Note 14 Pro 5G tá invadindo ali a faixa de preço de um smartphone que eu vejo como mais vantajoso para você que quer jogar, que seria ali o Poco X6 Pro, que é um aparelho que já foi lançado ali há pouco mais de um ano. Mas meu amigo, em termos de desempenho ele não ficou para trás em nada, pois ele vem ali com o processador Dimensity 8300 Ultra, que entrega ali ótimos desempenhos, consegue rodar qualquer app e até mesmo qualquer jogo sem travar e sem engasgar, entregando uma excelente fluidez e estabilidade para você ali utilizar ele no seu dia a dia e até mesmo entrar em gameplays bem imersivas. E no quesito de tela, ele também tem uma tela de 6.67 polegadas AMOLED com 120 Hz, além dele ter uma bateria de 5.000 mAh que tem também uma ótima autonomia e durabilidade, tornando ali esse componente de processador, tela e bateria um componente fundamental para você que quer jogar. Mas eu também não vou passar só a mão na cabeça desse smartphone, pois a certificação de resistência contra a água dele é apenas IP54, ou seja, ele só é resistente ali contra pequenos respingos de água e pequenas partículas de poeira. E as câmeras dele não são tão boas assim, sendo que ambas ali conseguem capturar com 4K a 30 FPS. Elas conseguem tirar ali algumas fotos agradáveis, mas acabam pecando um pouquinho quando você tá tirando fotos em baixa luz. Mas tirando isso, se você quer um celular para poder jogar e não para tirar fotos ali, então esse celular vai ser o ideal para você. E o Poco X6 Pro pode ser encontrado com versões de até 12 GB de RAM e 512 GB de armazenamento, e ele tá colocado ali na faixa dos R$1.800. Porém, eu já vi gente pegando ele por volta de 1.700, 1.750 ali, mas a tendência é que o preço dele baixe ainda mais. Mas se o Poco X6 Pro já era bom, imagina esse bichinho digievoluído. Sim, meu amigo, exatamente. O próximo celular que a gente vai ter nessa lista aqui é o Poco X7 Pro, que tá sendo considerado um dos melhores celulares custo-benefício de 2025. E esse garotão, meu amigo, tem um processador ali simplesmente fenomenal, sendo ele o MediaTek Dimensity 8400 Ultra, que vai te entregar ali desempenhos similares a um topo de linha e consegue rodar tudo com as qualidades mais altas, realizar multitarefas e tudo isso sem esquentar e sem engasgar. E o melhor de tudo é que ele consegue também ter uma ótima autonomia de bateria, que por sinal a bateria dele tem simplesmente 6.000 mAh de bateria, meu amigo. Ele já vem com um carregador de 90 watts na sua caixa. Mas para ser um combo perfeito, eu acho que falta uma pequena coisa: as suas câmeras, onde ele tem ali um sensor duplo, sendo sua câmera principal de 50 megapixels, uma ultra wide de 8 e a câmera frontal com 20 megapixels, que capturam em 4K a 60 FPS. E agora eu te digo, se o Poco X6 Pro ficava limitado nesse quesito de câmeras, o Poco X7 Pro consegue entregar e demais nesse quesito. Na minha opinião, eu acho que as fotos tiradas com ele são excelentes, obviamente que não se comparam, por exemplo, com o S24 Ultra ou até mesmo o S24 FE, mas tu vai conseguir tirar com ele ótimas fotos no seu dia a dia e até mesmo ótimas fotos nas suas noitadas. E esse garotão tem também ali certificação IP68, ou seja, ele também é à prova d'água, tem uma proteção de tela Gorilla Glass 7i, que torna a tela dele muito mais resistente e até mesmo esse aparelho é bem resistente por si próprio. E acho que o único ponto negativo dele é ele não vir ali com a câmera macro, não que isso vá fazer alguma diferença, pra mim pelo menos não faz nenhuma, mas se você tá buscando um celular com câmera macro, saiba desse detalhe, pois ele não tem uma. E ele pode ser encontrado com versões de 12 GB de RAM e armazenamentos que variam de 256 GB a 512 GB, e seu preço tá variando ali entre 2.100 a 2.200, o que para todo o combo que esse smartphone entrega é um baita preço, tá? Mas me diz você o que você achou desse smartphone. E para finalizar com chave de ouro, eu tenho aqui um smartphone que pode te agradar ainda mais, que seria um dos celulares mais recentes lançados pela Xiaomi, o Poco F7 Pro, que é um smartphone com uma tela de 6.67 polegadas AMOLED, só que agora com resolução de 2K e também 120 Hz. E ele tem também 6.000 mAh e uma ótima autonomia de bateria e durabilidade, tem também certificação IP68, NFC 5G, tem uma memória RAM
de 12 GB e um armazenamento de 512 e um sensor de câmeras igual também, porém com capturas em 8K a 24 FPS na principal. E sua maior diferença ali seria no seu processador, onde ele traz consigo um processador Snapdragon 8 de terceira geração, que é um processador simplesmente maravilhoso e muito bem otimizado, o que já acaba agradando muitos usuários, que consegue mesmo, às vezes, liberar algumas funções gráficas em alguns jogos. E você pode realizar com ele multitarefas, fazer várias coisas, e ele vai conseguir ter ali uma ótima autonomia de bateria, vai conseguir entregar ótimos desempenhos, não vai fritar um ovinho quando você jogar por muitas horas, e consegue se destacar até mesmo ali um pouquinho a mais que o Poco X7 Pro. E por ser um celular ali que ele lançou há pouco tempo, ele tá com um pouquinho elevado. Ele tá custando ali por volta de 3.800 a 4.000 reais. Porém, pode ter certeza de que alguns meses ele vai abaixar bastante de preço, pode ser que ele fique ali por volta de 3.500, até mesmo chegue na faixa dos 3.200 reais. Mas no momento, o Poco X7 Pro lidera em todos os quesitos de smartphone custo-benefício da dona Xiaomi. Mas meu amigo, eu quero ouvir agora você. Se você tivesse que pegar algum desses smartphones dessa lista aqui, qual que seria? Comenta, pois esse comentário pode me ajudar a trazer alguma review desses smartphones aqui pro canal, baseado no seu comentário. E também, tu já dá uma moral pra esse vídeo aqui, e a gente pode até mesmo fazer aí um bate-papo. E se tu realmente gostou desse vídeo, deixa o likezão aí, se inscreve e ativa o sininho pra receber os próximos lançamentos que chegarem aqui pro canal. E o vídeo de hoje vai ficando por aqui, e a gente se vê num próximo vídeo.